Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Dona Dalva em comemoração aos 80 anos da paróquia de São Benedito. Dentro dos trabalhos que nós vamos desenvolver, nós vamos assim ter o depoimento de algumas pessoas, de alguns paroquianos que fazem parte da história da comunidade. A intenção é fazer com que a gente possa resgatar muitas das histórias que talvez nem todo mundo tenha acesso, tenha conhecimento, mas principalmente poder ver o testemunho das pessoas que passaram por aqui. Então, damos as boas-vindas aqui para a Dona Dalva. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, se apresentasse, né? Eu que agradeço o convite, né? Para mim é uma honra vir aqui falar de São Benedito. Não tem coisa melhor do mundo do que falar dessa comunidade, né? Que comemora seus 80 anos. Então, eu agradeço o convite. Meu nome é Dalva Teixeira Grandini. Eu sou catequista atualmente aqui da São Benedito, que aliás eu sempre fui, né? Catequista, continuo, até quando Deus quiser, né? Mas eu vou falar um pouco da minha permanência, né, aqui na São Benedito. Bom, eu sou de uma família assim, bem católica, né? Então eu tive aqueles princípios cristãos já na minha família, que me encaminharam para a igreja já desde pequenininha, e aí eu permaneci. Eu só tenho a falar bem dessa comunidade, porque desde criança eu sempre fui muito bem acolhida por todos, pelas catequistas, pelos padres, e eu só tenho boas recordações, tá? E aqui nessa comunidade, que eu posso dizer que eu passei minha infância, minha adolescência, minha juventude, e agora na minha velhice estou aqui, né? Fazendo parte dessa comunidade. E ela serviu muito para a minha vida. Foi aqui que realmente eu amadureci na minha fé. Foi aqui que eu aprendi como é viver em comunidade, porque não é fácil a gente viver em comunidade, mas aqui eu aprendi a viver em comunidade, aprendi a amadurecer a minha fé, que a fé é um processo, a gente está sempre procurando amadurecer cada vez mais, né? Mas eu só tenho recordações assim maravilhosas de tudo que eu passei e que eu vivi aqui na São Benedito. E eu não poderia deixar de falar das quermesses, né, onde eu tive uma participação muito grande quando jovem, trabalhava muito com a minha amiga Terezinha, e a gente ganhava sempre, a nossa barraca era sempre a campeã. A gente era a que mais vendia, mais faturava, né? Então, foram momentos assim, muito importantes na nossa vida. Outra coisa marcante é ser catequista. Desde a minha primeira Eucaristia, quando eu recebi a Eucaristia, eu tinha 10 anos e eu já queria ser catequista. E o fato de eu querer ser catequista, eu agradeço muito a Mariazinha, que era minha catequista. Ela poderia ter falado, não, você é muito criança, quando você crescer você pode ser, mas não. Ela me acolheu. Eu acho que se ela não tivesse me acolhido naquele momento, eu acho que eu não teria sido a catequista que eu fui e que ainda sou. E ela me acolheu, ela tinha lá o grupinho das criancinhas do pré, e ela me deixou ali para ensinar as crianças a fazer o sinal da cruz. Então ali eu já me sentia realizada como catequista. Pegava na mãozinha da criança e ensinava ela a fazer o sinal da cruz. Isso foi em que e ano? ali eu fui continuando. Isso foi em que ano? Eu fiz primeiro Eucaristia com 10 anos, eu tinha quanto? 11 anos, 10, 11 anos. Na década de 50, né? Isso. Engraçado que a Dona Dalva falou, foi bem acolhida pelos padres que passaram aqui, porque assim, ela pode falar dos padres mesmo que Sim, passaram por dos aqui, padres. né? Desde o padre Araújo, Porque eu só não conheci
muito de perto o padre Luiz, que foi o primeiro, porque eu era nenê, então não tinha como, né? Mas os outros que vieram depois, eu conheci muito bem todos eles, né? Tive um bom relacionamento com todos, inclusive o padre João, que era o padre bravo, né? Foi o que eu fiz a primeira Eucaristia. Mas, graças a Deus, essa acolhida da minha catequista me levou a ser catequista. Eu continuei. Aí tinha curso, o padre mandava eu e uma outra catequista fazer os cursos na catedral. Tinha um curso, ele já mandava eu e a Luz. Não, vocês vão fazer esse curso, vão fazer esse curso. E a gente participava realmente do curso. E aí, o padre Araújo, toda segunda-feira, ele reunia as Filhas de Maria, que era um grupo de jovens, né, que era chamada Filhas de Maria, e ele dava formação. Eu não era filha de Maria, eu era metida naquele tempo, eu estava em tudo, sabe? E eu participava também, como adolescente, eu era da cruzada, mas eu participava dessas formações porque eram muito boas, né? E aí, então, numa segunda-feira acabou, ele falou para mim, semana que vem você que vai dar a formação, viu? Eu, o quê? Não é, você vai falar sobre Maria. Falei, padre, o senhor está louco? Não, pode preparar. E aí eu me preparei, sabe? Pegou assim, ó, no susto, né? A gente vê os desafios, né? Que foi um desafio. Porque a gente passa e os padres vão colocando missões para a gente. Que você pode preparar, falar sobre Maria. Eu me preparei e tal, né? Não sei se saiu aquilo que ele esperava, né? Sei lá, mas que eu dei. Saiu o que Deus quis, né? É. A senhora fez primeira comunhão aqui, batizada também foi aqui? Não. Foi, aqui mas o meu registro ficou na catedral. Ah, porque já não era Era capela. Era capela. E aí casou aqui, casou também na São Benedito. Casei na São Benedito, batizou os batizei, fui crismada, batizei meus filhos, eles fizeram a primeira comunhão, casaram, tudo aqui, sabe? São Benedito tem uma história na minha vida, né? E aí eu continuei como catequista, e eu me recordo também muito bem das coroações que a gente fazia, eram coroações lindas, que não era meia dúzia de crianças, era 30, 40 crianças. Isso era na antiga, no antigo templo que tinha. No antigo templo. Lá embaixo. O meu pai era o arteiro da São Benedito, ele montava aquelas escadas loucas que ia até o teto, enchia de anjo, né? E ali é coroava Nossa Senhora. E uma recordação boa de catequista também foi quando o padre Araújo mandou um grupo de catequistas aqui da catequese em Curuçá, porque Curuçá não tinha nada, Vila Dutra, né? A gente falava Curuçá, é a Vila Dutra. Então lá não tinha nada ainda. Então ele pediu que o grupo de catequistas fosse lá de domingo para dar catequese para a criançada. E nós íamos. Tinha Coreinha, às 8 horas a gente ia de Coreinha, para voltar era a pé, porque não tinha trem para voltar. Então a gente voltava a pé 5 quilômetros, né, da Vila, mas era uma festa, sabe? Era uma aventura, a gente ia alegre, a gente ia contente, feliz. E cada domingo a gente ia tomar café na casa de uma criança. Não podia ser na mesma, senão tinha briga, né? Cada domingo ia na casa de uma para tomar o café. E assim nós implantamos assim, a pedra fundamental lá na São Pedro. Porque aí depois que a gente estruturou, aí começaram lá a rezar o terço, aí vieram os missionários e colocaram a pedra fundamental de onde hoje é a igreja. Nós participamos ali, né, da pedra fundamental. Então foi um trabalho assim que ficou, está lá hoje a paróquia de São Pedro, né? A gente percebe, pode analisar bem, que assim, a história viva, né? Falada aqui pela Dona Dalva de todo esse processo, porque tem todo um contexto da São Benedito, que antes ela pertencia como capela da catedral, depois ela passou a ser paróquia. Aí dessa paróquia surgiu também a paróquia de São Pedro, né, que era a capela daqui, a paróquia São José Trabalhador, que era a capela,
Lá do Senhor Jesus também pertencia a São Benedito. Nós que pusemos a pedra fundamental lá. A Dona Dalva tem várias pedrinhas fundamentais colocadas aí, não só na parte de prédio, né, de construção, mas também na catequese dentro dessa comunidade também como parte. E assim, a gente percebe muito que a senhora também teve envolvimento, não só, né, não é o caso com o foco aqui, mas a senhora chegou a ser coordenadora diocesana na catequese e tudo. Mas um dos fatos também que a senhora participou muito ativamente foi escrever até um livro, né, da história de São Benedito, né, da paróquia. Quando foi? Como que foi? Então, eu fui por mais de 20 anos, eu fui coordenadora diocesana da catequese, né, da diocese de Bauru. Aí saía bispo, vinha outro, eu ia lá, colocava meu cargo à disposição, o bispo não aceitava, não, continua que tá bom, continua que tá bom, e eu fui ficando, né? Aí chega uma hora que não dá, né? A gente tem que sair. Mas eu saí assim, não da equipe, a equipe continua trabalhando. A gente tem hoje a escola catequética, que a gente trabalha aqui na São Benedito. Nas terças-feiras. Tem um grupo grande de catequistas que vem de toda a diocese e fazem essa escola catequética que ela prepara para ser catequista. É uma escola, não é um curso de teologia, não. É para ser catequista. Muito bom, por sinal. Já tem mais de 15 anos a escola. E o livro? Então, aí quando a paróquia fez 70, né? 70 anos, o padre Fábio, o ex-padre, né? Ele pediu que eu escrevesse um livro sobre a paróquia, porque eu tinha muita coisa na minha casa, né? Que até eu já falei que eu vou passar para outra pessoa tudo que eu tenho, sabe? Sentiu uma certa indireta. Então, eu tinha meu cunhado que participou de muito mais que eu. Tudo que ele tinha, ele passou tudo para mim. Ele falou, Dalva, toma, isso aqui vai ser teu, se vira. Aí o padre, o ex-padre, sabia, né? Ele falou que eu podia escrever um livro contando tudo da paróquia, né? Eu juntei tudo aquilo que eu tinha, pesquisei, né, com várias pessoas da comunidade, que, aliás, uns 10 anos antes eu já havia começado a fazer o livro, que o padre Ivo pediu. Aí foi a sorte, porque nessa época eu entrevistei muitas pessoas antigas que estavam aqui quando colocaram a pedra fundamental na primeira igreja. E eles estavam velhinhos, mas cabeça boa. E a entrevista eu fiz assim individual. E como os dados bateram, as datas, tudo, eu aceitei aquilo como um testemunho, né? Porque o ex-prefeito, Irineu Basta, a família dele, a dona Ana, meu cunhado, Mário Muralha, pessoas assim íntegras, né? Que realmente contaram aquilo que eles viram. Aí eu peguei essa entrevista que eu tinha guardado, aí eu comecei a escrever o livro e coloquei a entrevista das pessoas, justifiquei, e aí eu fiz o livro da paróquia de São Benedito, tá? Esse livro, dos 70 anos da paróquia. Esse livro contou mais com dados assim, de históricos mesmo, né? De fundação, da comunidade, o que aconteceu, Mas eu vou até lançar um desafio para a senhora. A gente poderia, assim, nessa ideia que nós tivemos aqui de fazer essa gravação agora com as pessoas, a ideia principal é cada uma contar fatos que aconteceram, como a senhora fez agora. Então a gente poderia fazer uma coletânea depois e fazer uma coletânea para fazer um novo livro com os fatos, né? As histórias da paróquia de São Benedito. Então, é um desafio que eu vou deixar para a senhora, viu? E assim, caminhando até para a gente poder, porque tem história para contar aqui que a gente não vai ter tempo de fazer tudo, com certeza. Mas assim, o que a senhora pode passar para a comunidade assim, que a senhora pode dizer da senhora, né, da dona Dalva, o que a paróquia de São Benedito acresceu na vida da senhora? Tudo. A paróquia de São Benedito, olha gente, ela acresceu tudo na minha vida. Eu não sei se eu seria a mesma se eu não participasse daqui, não sei. Mas eu não me vejo fora da São Benedito. Quando eu penso em igreja e comunidade, é essa.
Eu não sei, eu acho que é uma família, não é nem uma comunidade, é uma família. Aqui um chora com o outro, dá risada. Eu não me vejo fora da São Benedito. Então, para mim, a São Benedito, ela é tudo. Ela faz parte da minha vida e da minha família. Porque já os meus tios, irmãos do meu pai, da minha mãe, já eram devotos de São Benedito. Então, quando tinha a festa de São Benedito, vinha a família inteira. Minha mãe fazia aqueles caldeirão de sopa, porque na procissão vinha a família inteira. E aí depois ia na casa do compadre comer a sopa, sabe? Era assim. Então eu tenho já a devoção a São Benedito já de família. E depois eu me identifiquei muito com o santo, com a humildade dele. E fiquei, né? Olha, mas tem muita coisa para falar de São Benedito, sabe? Da paróquia, é muita coisa. Se for deixar eu falar, olha, acabou. Então nós vamos marcar outras datas, né? Nós vamos colocar uns tópicos, né? Para a gente poder falar. Mas assim, a gente agradece muito a presença da senhora aqui. É um prazer falar com a senhora. Eu sou suspeito para falar, né? Dela, né? Porque além de tudo é minha sogra, né? Mas assim, a gente também faz parte da família São Benedito. E assim, em nome de São Benedito, os 80 anos na comissão, né, do CPP, do Padre Wellington, a gente agradece, não só pelos trabalhos e a dedicação que a senhora tem, mas por vir aqui dar esse testemunho para a gente poder passar para todos. Sim. E servir de estímulo aí, para a gente poder viver mais 80 anos aí, pelo menos, na nossa comunidade aqui, tá? Gostaria de agradecer muito. Muito obrigado, Deus abençoe e continue derramando sobre as bênçãos, o Espírito Santo iluminando a senhora nesse caminho. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho, sabe? Porque se eu for falar tudo, eu fico até meia-noite e não acabo. Então tá, obrigado. Obrigada.